Boa noite, queridos. Muito bom estar aqui novamente, diante de alguns companheiros, né? E numa noite fria, mas muito gostosa. Hoje a gente vai, meus irmãos, eu não sou palestrante, eu sou conversadeira, que nem eu disse para a irmã. Hoje nós vamos falar sobre essa vivência evangélica. Mas antes de falar em vivência evangélica, porque só vive o evangelho quem já mudou alguma coisa, não é verdade? Então, se a gente não mudou ainda, a gente está em vias de fazer a mudança. Aí a gente achou melhor nós começarmos a nossa conversa hoje trazendo uma historinha, para que a gente pudesse, né, assim, irmos assimilando essas mudanças, que no livro Caminho das Virtudes, o nosso querido Jason, ele coloca com muita perfeição como é que vai acontecendo essa mudança, porque ela é muito gradativa, não é uma coisa que aconteça conosco da noite para o dia. Nós vamos mudando algumas coisas até um dia nós termos certeza que nós mudamos muitas coisas em nós. E esta talvez é uma história que os senhores já conheçam. É uma história de um ferreiro. E este ferreiro, ele teve uma juventude com muitos excessos. Aproveitou, na nossa linguagem, nós achamos que os excessos é aproveitar. Mas ele resolveu, depois de um certo período, resolveu pensar em Deus, atuar para Deus. Chegou aquele momento em que ele percebeu que a vida lá fora necessitava de algo, de alguma mudança. Então ele vai e procura uma parte religiosa, uma parte espiritual. Durante muitos anos, este ferreiro, ele trabalhou com afinco, praticou a verdadeira caridade, mas, apesar de todo o seu esforço, de toda a dedicação, nada parecia dar certo na vida daquele homem. Foi aí que ele, até um certo momento, meio contrariado, estava com problemas difíceis de resolver, com muitas dívidas, que isso não é uma coisa muito normal, né? Parece que dívidas são coisas do passado, né? Porque todo mundo ganha muito bem, né? A gente não se preocupa mais com isso, né, meus irmãos? E aí, numa bela tarde, um amigo resolveu ir visitá-lo. Chegou lá e se compadeceu da situação do companheiro e comentou: é realmente estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, sua vida tenha aí piorado. E eu não desejo de forma nenhuma enfraquecer a sua fé. Olha como é que muitas vezes as coisas vêm para nós. Até um amigo nosso, às vezes, vem nos dizendo assim: eu não quero enfraquecer a tua fé, mas o que tu está fazendo? E ele tinha muita confiança no mundo espiritual. Ele sabia que nada nos acontece por acaso. O ferreiro não respondeu para o seu amigo. Ele já havia pensado muitas vezes nisso, sem entender o que estava acontecendo em sua vida. Porém, ele tinha que dar uma resposta para o amigo. O que ele fez? Tomou um copo de água e pensou, ele queria procurar a explicação para ele mesmo, mas ele ia externar para o seu colega. E ele disse, naquela oficina ali onde ele trabalhava, com a simplicidade: eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor infernal.
até que ela fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, mergulho num balde de água bem fria, a oficina inteira se enche de vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir este processo até conseguir que a espada perfeita possa ficar. Mas muitas vezes isto é insuficiente, eu não consigo fazer ela ficar como deveria. O ferreiro deu mais uma longa pausa. Às vezes, diz ele, o aço que chega até minhas mãos, ele não consegue aguentar este tratamento. E nós vamos fazer uma analogia. Quantas vezes nós passamos por situações semelhantes a este aço e que não aguentamos, desistimos, não é assim? Quantos de nós param na metade do caminho e pensa, Deus esqueceu de mim? O calor, as marteladas, a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras. Quantas vezes essa rachadura é no momento que nós ficamos naquela situação. Para onde eu vou? Eu não tenho um norte. E eu sei que jamais esta peça se transformará numa boa lâmina de espada. Então, eu simplesmente coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da ferraria, diz o ferreiro ao seu amigo. Mais uma pausa e o ferreiro concluiu. Eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceitado as marteladas que a vida me dá. E às vezes sinto-me tão frio, insensível, como a água que faz o aço sofrer. Mas, olhem só, este mas às vezes é negativo, outras vezes ele é positivo. Que nas nossas vidas este mas possa ser aquele mas positivo. Olha o que ele diz. Mas a única coisa que eu peço a Deus é que Ele não desista. Que até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tentar de maneira que Ele achar melhor. Pelo tempo que Ele quiser. Mas jamais me coloque num monte de ferro velho, porque daí eu sei que não tem mais solução. Irmãos, esse tema realmente é um tema para nós fazermos esta reflexão. Como o irmão falou no início, a reflexão sobre a paciência. Nós não podemos mudar tão rápido, mas com paciência, né, irmão? Foi o que a gente ouviu aqui. Nós vamos conseguir mudar. E às vezes, em determinados momentos, a gente se pergunta, mas esta mudança, como eu devo começar essa mudança? Quantas vezes que nós já iniciamos essa mudança e a gente nem se apercebeu que nós já estamos dando uma outra forma para a nossa existência? Nós já estamos começando até em determinados momentos de nossa vida termos certos atitude que expressa ali que nós estamos começando a ter uma vivência evangélica. Não é verdade? Quantas vezes que nós nos surpreendemos com atitudes que a gente antes tomaria uma outra
um outro caminho, mas naquele momento a gente conseguiu se manter. Fomos não só educados, mas a gente conseguiu ser sincero, que é o mais importante. E no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Então aí nós vamos percebendo por que essa pergunta. E os espíritos respondem: a que tem mais mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Vejam só. Aí, nós estamos vendo o que, meus irmãos? Quando nós realmente adquirimos uma virtude, os irmãos me dão licença, que eu não consigo falar muito apetrechada. Então, como é que nós vamos mostrar que a gente já conseguiu adquirir estas virtudes? Quando nós praticamos atos generosos e, na verdade, não é nem um sacrifício. Nós fizemos com a boa vontade, com discernimento, sem muitas vezes pensarmos no ato em si, mas realizamos. Então aqui, no final, ele ainda coloca, então esta é a caridade. Quantos de nós já conseguimos dar este passo? Mas neste caminho que a gente vai fazendo essas mudanças, nós precisamos perceber que a mudança vem no pensar, no agir e no reagir. A mudança vem no pensar, no agir e no reagir. E como é que eu estou pensando? Quantos de nós que a gente tem dificuldade de ter bons pensamentos com relação a nós e com relação ao nosso próximo? Quantos de nós que temos, às vezes, ações até muito dignas, mas reagimos, às vezes, de forma egoística, sem pensar no nosso semelhante? Então, meus irmãos, tudo isso é um conjunto de princípios que nos norteiam na vida. E esse conjunto de princípios são para que se torne melhor as nossas expressões da verdade. Quais são as minhas expressões da verdade? Quando eu falo, eu estou expressando realmente o que se passa no meu coração? Eu estou sendo sincero? Eu estou sendo honesto comigo, com o meu semelhante? Como é que eu posso querer ter uma vida, pautar a minha vida dentro da vivência evangélica, se eu, às vezes, nem me conheço ainda? Eu não sei quais são as minhas atitudes diante de alguém que chega e me diga alguma coisa. Se eu gostar, tudo bem, mas e se eu não gostar? Qual vai ser a minha reação? Quantas vezes que nós temos reação que depois a gente vai se arrepender, não é? Quantas vezes a gente toma atitudes, diz uma palavra e depois para corrigir aquela palavra dita, como é difícil. Porque tem pessoas que vão compreender. Todos nós estamos num estágio, mas quantas vezes as pessoas vão dizer, é este aí que se diz que é cristão? Não é? A gente adora dizer, nós somos cristãos, Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, não é? Ele é. Agora, o que nós somos para ele? O que nós estamos fazendo para seguir esses ensinos evangélicos do Mestre? Então, meus irmãos,
É bem interessante que nesse livrinho Lampadário de Espírita, do Divaldo, a Joana nos coloca a problemática da vivência evangélica no dia a dia, nos afigura de profunda magnitude, exigindo de todos nós os mais acendrados esforços para materializar através dos atos as legítimas aspirações do nosso mundo mental. Como é que nós, como espíritos encarnados, estamos reagindo a estas mudanças? Estamos realmente nos esforçando ou a gente ainda não quer gastar muita energia com isso? Porque nós sempre acreditamos que há mais tempo para se fazer isso. Que se eu não fizer nessa encarnação, né? A gente acredita na reencarnação, se eu não fizer essa, eu faço na outra. Mas parece que eu estou dando este tempo para os outros, não para mim. Eu digo para os outros. Eu posso até dizer para o leigo. Não, se tu não fizer nessa encarnação, tu faz na outra. Mas para mim, há quanto tempo que nós provavelmente já estejamos neste caminho? Há quanto tempo que a gente já reencarna como espírita? E quais as mudanças efetivas? Então, nessa caminhada, ela nos diz, sitiados por complexa maquinária promotora de desequilíbrio de múltiplas facetas, não raro encontramos refúgio para o culto da sobriedade e da harmonia. Quantas vezes que nós desperdiçamos o nosso tempo, como nós falamos no início, que foi o caso do nosso amigo Ferreiro. Quanto tempo ele desperdiçou? Mas depois ele queria recuperar. E nós estamos achando esse tempo para recuperar o nosso tempo que nós já perdemos? Nós estamos encontrando esta maneira. Nós estamos reflexionando, irmãos. Então, nessa reflexão, cada um de nós faz, né? Como eu estou? Como é que eu vejo essa situação? E é bem interessante, porque o mundo nos oferece todas as facilidades, não é isso? Mas não para o caminho espiritual. O mundo nos oferece todas as facilidades para nós até nos esquecermos que somos espíritos. Parece que nós só temos um corpo. E esse corpo anda por aí, meio soltinho, né? Mas não. Esse corpo tem um comando. E este comando precisa que a gente direcione. E como é que eu estou direcionando nessa encarnação? Por isso mesmo, quando desatento estamos das nossas responsabilidades, somos arrastados pelo rio caudaloso da nossa existência. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Ferreiro. Então, olha o que foi lhe acontecendo. Mas aí é este aguilhão que vem e nos mostra, tu tem firmeza nos teus propósitos, não é assim? Nós somos firmes no nosso propósito, com dor, sofrendo, padecendo situações materiais, inclusive, mas nós não desistimos, não é assim? Parece que aquele momento foi como disse o nosso irmão, que ele pedia que Deus não desistisse dele. Naquele momento nós pegamos muito mais força, muito mais energia para vencermos aquelas dificuldades e os nossos sofrimentos. E é isso que nos torna mais fortes. É isso que nós vamos percebendo assim, ó, nós não estamos sozinhos, né? Ontem ainda no nosso trabalho mediúnico veio uma orientação muito bonita, ainda dizendo, irmãos, nunca estamos só. Basta que a gente perceba que cada um de nós, Deus nos colocou junto a nós, um ser especial que vibra pelos nossos acertos e muitas vezes chora com os nossos erros. Porque eles nos amam, por isso eles estão ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. E principalmente quando queremos mudar o nosso interior.
Porque mudar o exterior é a coisa mais fácil. Quem tem dinheiro vai lá e faz uma plástica geral, né? Agora tem tantos tratamentos. Agora o interior não tem como. Não tem. O interior é uma mudança que exige reflexão, exige vontade, exige perseverança e paciência até conosco mesmo. Até conosco mesmo. Nós precisamos ter essa paciência para lidar com as nossas ignorâncias ainda, com os nossos vícios, com os nossos defeitos. Mas, como a gente sabe, como é fácil a gente perceber tudo isso nos outros. Mas em nós, é difícil. É difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não se enxerga, né? Só quando a gente chega na frente do espelho, mas quando a gente chega na frente do espelho, a gente se acha bonitinho. E na verdade, nós até que somos bonitinhos, né? Tem gente que até acha que a gente é bonitinho, a gente também se acha. Mas é que nós não nos enxergamos internamente. Nós nos enxergamos externamente. Aí, os nossos olhos pintam o quadro que a gente quer, não é isso? A gente pode ver um quadro, todos nós vermos o mesmo quadro, e cada um vai tirar uma lição daquele quadro. A mesma coisa somos nós. Quantos que dizem assim, não, mas ela não é lá grande coisa, não. O outro diz, ai, mas ela é tão querida. Mas o verniz da vida às vezes faz a gente aparentar o que não é. Mas o verniz, quando nós desencarnarmos, o verniz vai ficar aqui. Então nós vamos ir como nós somos de verdade. Então nessa caminhada, a gente percebe que a árvore, que hoje é estrondosa, é magnífica. A gente olha uns troncos de 100 e poucos anos, 200 anos, que caiu uma árvore, não me lembro o nome dela, no interior do estado, num temporal muito grande. Dizem, não sei, que aquela árvore deveria ter uns 300 anos. Quem duvida? Ela é imensa, imensa. Ela derrubou toda a casa. A casa foi toda para o chão. E a gente foi lá ver, as raízes eram imensas. Mas para esta árvore chegar neste tamanho, olha tudo que ela teve que enfrentar. Estamos falando da árvore. Imaginemos nós enfrentando esses percalços da vida para nos tornarmos grandes espiritualmente. Não é em vão que a nossa querida irmã Joana está nos dizendo, porque ela também passou por situações muito difíceis em suas existências. Então, irmãos, o rio alcança o oceano, mas para tal, olha todo o percurso que ele faz para chegar aonde deve chegar. Por isso que nós não podemos acreditar que Deus nos fez diferente dos demais, de toda a natureza. Nós também precisamos trabalhar para chegarmos lá. Nós também vamos sofrer o buril da vida. Não é fácil? Claro que não é, né, irmãos? Claro que não é. Mas se nós quisermos chegar lá, é com este sacrifício. Ela continua nos dizendo, o sol beneficia a terra, vencidas diversas atmosferas, para que ele possa realmente fazer o seu trabalho aqui para cada um de nós. Então, nessa caminhada, irmãos, a natureza é tão perfeita. E quando a gente lê o capítulo 18 da Gênesis, que fala para nós, são chegados os tempos, e que tudo corre com a maior perfeição, sem que para isto aconteça nada gigantesco que não seja o que está se passando agora com cada um de nós, para que haja esta transformação. E nós percebemos que quantos de nós já se deram conta
Quando a gente lê aquele capítulo, a gente percebe que nós somos aquele pequeno passarinho tentando apagar os incêndios, cada um de nós. Cada um de nós fazendo a nossa parte. O homem sensato lobriga a paz, ultrapassadas com peripécia amorosa, as inúmeras barreiras mediante incessante luta. Quem de nós não quer a paz? Quem de nós não quer apacientar-se interiormente? Quem de nós não quer viver com a sua família toda em paz, com a sua família harmoniosa? Quem de nós não quer que lá no seu ambiente de trabalho, com todos os seus colegas, sua chefia e tudo mais, seja um ambiente pacífico? Olhem só que coisa linda se a gente conseguisse transformar isso. E uma jovem disse para mim, eu vou bem cedo para o meu trabalho, porque senão, quando eu chegar lá, as mesas estão todas ocupadas, e aí eu fico sem mesa. Aí eu achei tão interessante aquela colocação dela, né? No ambiente de trabalho, quantas vezes a gente tem que chegar mais cedo para conseguir o espaço. Interessante, né? Mas é tudo na vida. Nada é com facilidade. Tudo é o nosso teste. E aí o que nós vamos dizer para essa jovem? Persevera, vai cedo, não é isso? Não vai tarde, vai cedo. Por quê? Porque eles estão começando a vida. E se a gente achar que é tão difícil chegar mais cedo, ainda mais com esse frio, né? Coisa boa levantar às 5 da manhã, né? Com esse frio. Mas é isso. Vai mais cedo. Mostra que tu estás interessada, não é assim? Eu preciso trabalhar, então eu que tenho que ter interesse. Tanto quanto nós precisamos nos modificar, então precisamos o quê? Nos sacrificar. Repontam seduções fáceis e fascínios pelos nossos caminhos, não é verdade? Quantas vezes abrem-se espaços para nós? E que é uma coisa muito interessante, as propagandas, não é assim? As propagandas de facilidades. Quantas e quantas vezes nós ficamos embevecidos e a facilidade para o corpo é muitas vezes a dificuldade para o espírito e tirar inclusive o nosso sono. Determinadas facilidades. E as seduções. Hoje nós vimos o mundo oferecendo as mil maravilhas. Então, meus irmãos, num programa lá de televisão, que eu não tinha nada para fazer naquele momento, resolvi assistir. Aí dizia lá assim, os milionários vão para Mônaco, não é isso? Né? Interessante. Então, quem tem dinheiro vai para lá. Aí, como nós estávamos com adolescentes junto, e a adolescente disse, quando eu crescer, lá é um paraíso. Eu disse, é um paraíso. Se tu tiver dinheiro, não é isso? É um paraíso. Mas esse paraíso diante dos nossos olhos que nos atrai, iates e etc, etc, nós sabemos que é aqui. Quanto tempo? É bom? Deve ser, né? Deve ser. Mas por quanto tempo? Diante das vacuidades atraentes que logo se desvanecem, vigia e persevera na sã conduta. Olha só. O que ela está dizendo? Vigia e persevera na sã conduta. Porque tudo aquilo que é muita ostentação, a gente sabe que a ostentação provavelmente a gente já ostentou muito no passado. E agora por que a gente está aqui? É o freio,
É as marteladas da ferraria, não é? É o ferro em brasa, que muitas vezes os nossos corações sentem esta brasa ardendo, porque a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas não são. São como tem que ser para cada um de nós. E, na corrida louca de posse do triunfo ilusório, recobra alento e trabalho íntimo com a vigilância. Jesus foi muito explícito quando disse: orai e vigiai. Então, nós temos que ter essa vigilância constante com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas palavras e nossos atos. Vejam só. Então, não é um trabalho única, exclusivamente, que eu vou fazer hoje e amanhã eu vou dar uma folga, não é assim? Vou tirar umas férias. É um trabalho diário, diário, diário. E nós vamos fazendo, até que não fica mais cansativo. Passa a ser o cotidiano. É isso que Jesus espera de nós. Que passe a ser o cotidiano em nossa vida, o trabalho do bem, o trabalho do amor, o trabalho da caridade. O trabalho em benefício, não só nosso. Por quê? A gente costuma dizer assim, ó, irmãos, quando a gente pratica um ato de bondade, de caridade, de presteza ao nosso semelhante, quem é o mais feliz? Somos nós, não é isso? Nós somos mais felizes quando a gente pratica estes atos. Verbalmente convocado ao tumulto ou à desordem no lugar onde fugem as joias enganosas da sagacidade que triunfa, silencia a cobiça e medita. Quantas vezes a gente olha na televisão, vê tanta gente bonita, né? Elegante e etc, etc. Quantas vezes a gente gostaria de estar no lugar daquelas criaturas ali? Mal sabe nós o que se passa lá dentro, o que se passa no íntimo desses seres. São irmãos nossos que às vezes têm desesperos, tem uma família desregrada, tem pessoas, às vezes, que não os amam, que amam, às vezes, o dinheiro que as pessoas têm. E eu me lembro, tinha uma amiga nossa que já desencarnou, ela disse, enquanto eu tiver dinheiro, eu sei que eu não estou sozinha. Vem filho, vem neto, vem sobrinhos, todo mundo está à minha volta. Ela sempre dizia isso. E ela desencarnou rodeada mesmo, porque ela até o fim da vida dela ainda deixou herança para eles, né? Então são essas coisas. Mas ela tinha consciência disso. Isso que é o mais importante, ter consciência. Que ela era querida, entre parênteses. Né? Era o dinheiro. Então, queridos, ante o êxito sobre as bases da ignorância ou do crime, envolve o coração atormentado nos tecidos da prece e a serena-te. Nós ouvimos só notícias desagradáveis, não é verdade? A gente olha, abre um jornal, assiste um noticiário e o que a gente vê? Só crimes, né? A gente, naquele momento, às vezes a gente até toma partido, tem que prender, tem que fazer, tem que acontecer, mas são irmãos que ainda não conseguiram perceber que eles estão fazendo para eles mesmos. Quando nós tiramos o corpo de alguém, quando nós tiramos a vida de alguém, nós tiramos o corpo. Porque o espírito lá está. Se for alguém que já conseguiu uma certa elevação, tranquilo. Se for alguém que ainda não conseguiu, o que vai ser? Um perseguidor. Vai ser um obsessor. Então, o que nós precisamos neste momento? A gente que já conseguiu compreender alguma coisa, como nos diz aqui, vamos orar, vamos nos asserenar. Irmãos, quantas pessoas da minha família dizem para mim, mas como é que tu veio sozinha para Novo Hamburgo? Qual é o problema, não é isso?
Né? As pessoas dizem, né? Como é que tu vai sozinha? Eu não vou poder ir contigo, papapá. Qual é o problema? Só o trânsito, né? Eu tinha dito pro irmão, cheguei bem cedo para não chegar atrasada. Só o trânsito. Então, são essas pequenas coisas. E outra coisa, a gente não vem sozinho, né? Quanto benfeitores que nos ajudam, não é? Persevera, ainda e agora, insiste na vivência evangélica. É através da perseverança que nós vamos chegar lá. E a vivência evangélica é aquilo que nós vamos colocando todos os dias, aquele bocadinho, vamos assim dizer, na nossa existência, mudando-nos interiormente, tornando-nos melhores, fazendo este bem. E esta perseverança agora deve ser iniciada se nós ainda não iniciamos. Como o nosso irmão Ferreiro, ele sabia tudo o que ele estava passando. E ele sabia que tinha um porquê. E o porquê, meus irmãos, às vezes nós não vamos descobrir nessa existência os porquês das nossas dificuldades. Quantas vezes que nós vamos precisar desencarnar, reencarnar de novo, para sabermos exatamente o porquê que naquela existência do ano tal lá, olha, é bom a gente nem saber. Então a gente às vezes diz assim, eu queria tanto fazer uma regressão, e eu chego a dizer assim, eu nem quero saber. Não é verdade? Que vai me assustar tanto que é melhor nem fazer a regressão. É melhor ficar por aqui, vendo o hoje. Porque o ontem não deve ter sido muito bonito, não. Né? E a gente se defronta com aquilo que às vezes a gente nem gostaria de saber. Porque, graças a Deus, o véu do esquecimento é para o nosso progresso. Não é para outra coisa. Como é importante, né? A gente esquecer, a gente volta com os nossos netinhos, com os nossos filhinhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, meu papai, minha mamãe, né? E o que é isso? Exatamente, é lá naquele meio que nós vamos trabalhar e vamos vencer. Sim, vamos vencer. Trabalhando na gleba redentora, vês os que passam ociosos, invejados. Recolhe-te, então, ao exame das próprias dores e sofres, como se fosses desditoso. Pouco te importem as dificuldades de agora. Exatamente. As dificuldades são para serem vencidas, porque tudo chega ao momento que passa, não é isso? Chico não dizia? Tudo passa. Exatamente, tudo passa. Até esta existência passa-se para a outra existência. Tudo passa. E o bom é que a gente tem um pouquinho de consciência desperta. Pouco te importem as dificuldades de agora. Não te deixes seduzir pelos tecidos que brilham em corpos que muitas vezes nós sabemos que são corpos única e exclusivamente, seres quase vazios. Mas o que importa, cada um leva o que traz. Então, que possamos nós aprendermos a não desejar aquilo lá que não nos pertence, a satisfazermos-nos com aquilo que a gente tem. Prossegue fiel, sem lamentos, e transforma a cruz de tuas provações em duas asas sublimes. É o caso do nosso irmão Ferreiro. Ele conscientizou-se que ele precisava transformar toda a rudeza do que ele estava passando em duas asas sublimes, para terminada a tarefa, na noite aflitiva da vida que nós estamos vivenciando, podermos desferir glorioso voo para uma verdadeira ascensão. E essa ascensão só se dará se nós confiarmos que nós não estamos sozinhos e que nós viemos para realmente vivermos
e vivermos bem, vivermos na doutrina do Mestre Jesus. E nesse livrinho aqui, e não somente isto, mas também nos gloriosos momentos de tribulações, sabendo que cada tribulação produz a paciência, e que a paciência é uma experiência, e a experiência é uma esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, porque Ele nos deu essa oportunidade de nós estarmos na vida física. Então, Ele está conosco. E quando nós oramos, se as nossas orações não são atendidas exatamente do tamanho e na medida que nós quisermos, nós podemos ter absoluta certeza que é no tamanho e na medida das nossas necessidades que virão estas benesses do Pai. Não esqueçamos, meus irmãos, ninguém está esquecido. Somos amados, somos queridos sim. Se não somos pelos nossos irmãos encarnados, somos por muitos e muitos desencarnados. Quem sabe estão preparando a nossa chegada. E é isso que nos dá a vontade de vivermos todos os dias, olhando os exemplos do Mestre Jesus, nos espelhando nele e traçando a nossa vida da melhor maneira possível, com certeza, com ânimo e com coragem, e o mais importante, com discernimento. Consciência é cada um que olha como está a sua. Consciência é um estado que nós vamos perceber em nós. Dilatemos a nossa consciência, amando-nos, sendo caridosos uns para com os outros, não ressaltando o erro alheio. Vamos perceber, vamos corrigir os nossos erros. Ninguém corrige o erro de ninguém. Nós só podemos corrigir o nosso erro. E nessa caminhada nós vamos percebendo, meus irmãos, quanto menos a gente olhar para os lados, mais a gente vai olhar para si mesmo. Mais nós vamos enxergar que a perfeição, só Deus. Muita paz, muita luz em nossos caminhos e em nossos corações. Muito obrigada, meus irmãos.